Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz acontecer um bate-papo real. Eu vou iniciar mais um episódio, um dos episódios mais especiais que eu gravei até hoje, que eu estou gravando até hoje, mas logo eu falo disso. Vou agradecer os nossos parceiros e apoiadores, @Nutriania com 2 N's, a nutricionista sem modismos, @Create 2 Cs e 2 T's no Instagram, um escritório de projetos para captação de clientes para o teu negócio, qualquer que seja a área. @Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia que atua no modelo preventivo, né? Eles não arrumam os teus problemas depois que eles acontecem, eles previnem que os teus problemas não aconteçam. @Autêntico RS, dono da produção das nossas queridas canecas, todos os materiais que vocês precisarem, copos, sacolas, enfim, podem chamar Autêntico RS no Instagram que eles te atendem da melhor maneira. @HypeCB, uma loja de conveniência na Cidade Baixa e também uma casa noturna. Conveniência a partir de quarta-feira, casa noturna sexta e sábado. E @Estúdios Combo, o teu podcast aqui no estúdio, teu podcast aí na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, filmes, vídeos, fotos, tudo que vocês precisarem para divulgar da melhor maneira possível o seu trabalho. Sem mais delongas, que eu não quero perder nem um minutinho desse episódio de hoje. Eu consegui, depois de muito tempo, depois de muita luta, depois de vários convites, estar recebendo Eduardo Batalha Krause no Mentes em Ação. Uma das principais pessoas do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Seja muitíssimo bem-vindo, Eduardo Krause. Obrigado pelo uma das principais. Tô começando bem essa entrevista com muita responsabilidade. Uma boa noite a todos. Eu vim aqui para conversar um pouco e para aprender um pouco. Maravilha. Quem não sabe, o Eduardo, como é que a gente vai te chamar hoje? Eu costumo chamar de Dr. Krause, né? Não, me chama de Krause, que já tá bom. Tá ótimo. Ontem eu estava contando um pequeno episódio. Aliás, eu contei para ti o episódio. Exato. Quando eu escrevi o primeiro livro, A Vaca Nua, essa aqui é a segunda edição que eu lancei esse ano. Eu assinei Eduardo Krause. E a minha avó, que morreu com 100 anos, perguntou para mim: e por que tu não usa o sobrenome do meio, Battaglia? E eu não sabia por quê. Eu disse: eu acho que é para ser econômico, para poupar, porque eu queria marcar o meu sobrenome Krause. E ela disse assim: mas eu gosto tanto. E aí, de noite, eu disse assim: a partir daí eu comecei a assinar sempre Eduardo Battaglia Krause, tá? Em homenagem à minha avó. E tá na Vaca Nua, Eduardo Batalha Krause. E tá no Então Eu Fiz, Eduardo Batalha Krause. Mas podem me chamar de Krause, todo mundo me chama assim. Eu não sou doutor, eu não tenho bula. Lamentavelmente, para os curiosos, eu sou exatamente o que vocês estão me vendo por dentro e por fora. Que maravilha. Para quem não sabe, e obviamente ninguém tem responsabilidade de saber isso, né, doutor? A mania. O Krause foi um dos meus primeiros chefes na minha vida profissional. Eu atuo no mercado não, atuo na vida política aí há alguns anos já. Lá em 2004, o meu pai era muito amigo do Krause e o Krause era secretário executivo no gabinete do vice-governador, né? Junto com o Antônio Rolfo, que hoje é o presidente do Teatro São Pedro, correto? Exato. E eu tive ali uma das minhas primeiras oportunidades profissionais, onde eu fui office boy. Office boy, para quem não sabe, é uma profissão que não existe mais, né? Eu pegava cartas que eles assinavam, que eles mandavam para outros amigos, enfim, pessoal do governo, e eu saía a pé na rua ou de ônibus para entregar essas cartas. Muitas vezes na casa de pessoas queridas, enviando cartões de parabéns, enfim, e foi lá que eu recebi uma das minhas primeiras oportunidades, então, profissionais, aos 18 anos. E ali eu conheci um formato de trabalho diferente do que eu estava acostumado, né? Eu trabalhei um tempo antes no INSS como estagiário também,
mas ali eu vi toda uma gurizada, né, que tinha 20, 25 anos, e o Krause como secretário executivo, e eu permaneci por muitos anos ainda na política, e eu nunca mais vi um secretário executivo. E eu pensava assim, pô, mas como que na época do vice-governador lá existia um secretário executivo e hoje não existe mais? E ontem eu tava falando com o Rodri, que é o Rodrigo, um dos teus sócios hoje, e ele disse assim que o Krause é um cara que executa, não é um cara que só quer aparecer, né? Que existe muito no meio político isso, mas é um cara de execução. E tem muita gente, pouca gente na verdade, trabalhando no estado, no município, enfim, que de fato executam, né, na política. E aí eu entendi por que era um secretário executivo, era um cara de execução e de fato era um cara de absoluta execução em tudo que fazia, gestão da equipe, gestão de pessoas, e ali eu aprendi uma parte muito importante da minha vida, mas a gente vai retomar esse assunto mais para frente. Eu quero que o Krause se apresente dizendo o que tu faz hoje, o que tu já fez na vida. O pessoal precisa te conhecer. Eu vou colocar para vocês, eu sou, antes de tudo, um servidor público por excelência, sem demérito de nenhum servidor público, mas eu fui um servidor público que foi ensinada por uma geração que exigia pensar. Naquele tempo tu não tinha a caixinha chamado computador e tu tinhas que pensar e tomar decisão. E tu tinhas que escrever e o teu chefe lia e dizia não entendi. E tu tinha que escrever de novo, e tu tinha que escrever de novo. Como eu sempre fui uma pessoa que li muito, e também treinado por bons chefes, eu acabei escrevendo razoavelmente bem. E tive uma vida de 40 e poucos anos no serviço público, com 3 concursos públicos. Me aposentei há 15 anos atrás, com 42 anos, ainda tive depois 4 ou 5 atividades depois de aposentado, e quando faltava 6 meses para me aposentar, eu peguei 2 jovens, o Rodrigo, que tu falaste há pouco, que é amigo do Vinícius, que tem a mesma idade, e convidei os dois para a gente montar um escritório, que eu precisava fazer um rito de passagem do setor público para o setor privado. E nós temos um escritório de advocacia muito voltado para direito empresarial, para a área de regulação. Para quem não entende muito, é tudo que envolve concessão, energia, telefonia, pedágio, porto, etc. E nós estamos há 15 anos juntos trabalhando nessa área. Mas como tem muita gente que diz que mudou de balcão, eu, na verdade, não deu tempo de mudar de balcão. Se eu trabalhei 40 anos no serviço público, estou há 15 no serviço privado, toda vez que eu entro numa negociação, que eu atendo um cliente, eu ainda penso como um servidor público. Tá? Entender o que aquele cara está na minha frente, o que ele está precisando. Isso, de certa forma, até ajuda bastante na minha atividade profissional, tá? Embora sempre me deixe naquela função que eu tenho que sair 10 minutos antes do compromisso, porque eu não sei cobrar. Isso é o vício do serviço público. Sim. A gente se acostumou com o contra-cheque, se acostumou a lutar por um salário justo, tá? E não foi ensinado as outras demandas. Isso é uma das questões de hoje. Por que o serviço público o servidor público anda tão desesperançado? Eu não gosto muito de andar para trás, porque também não serve para nada. Buarque de Holanda dizia que a experiência é um automóvel com os faróis virados para trás. A gente só pode olhar para frente e procurar melhorar. Então eu tenho 2/3 da minha vida, quase da minha vida laboral, como profissional do serviço público, e estou há 15 anos na atividade privada, atendendo portos, etc., regulação, e é o que eu faço no escritório. E nós representamos aqui a indústria naval no Rio Grande do Sul. Nós atendemos o grande estaleiro lá de São José do Norte, o EBR. Quer dizer que o escritório de vocês hoje é KBS, né? Krause, Bifinhande e Chuez, KBS Advogados. KBS Advogados. A ideia de formar essa sociedade, essa parceria, partiu de ti.
Partiu de mim, eu não queria fazer um mega escritório, eu queria fazer uma boutique, que eu não fizesse propaganda, nós não vendemos serviço, sem demérito dos grandes escritórios. Eu sempre quis atender grandes clientes e atender diretamente grandes clientes. Quando eu estava me aposentando, como eu sempre atuei na área de regulação e na área do direito administrativo, eu imaginei que eu ia ser contratado por alguma concessionária. E por um acidente de percurso, um mês antes de eu me aposentar, eu já estava com o escritório, pequenininho ainda, nós fomos convidados a assumir a regional da indústria naval aqui. Tá? E isto me abriu um leque para as grandes empresas, que é o trabalho que nós fazemos, trabalho direto, tá? Trabalho muito na área de contratos. O Vinícius e o Rodrigo atuam bastante no direito empresarial, no direito civil, mas fundamentalmente eu atendo a minha parte, eu só faço isso, é direito administrativo, contratos e regulação. É uma parte, Krause, que tu tava para te aposentar, tu tinha uma ideia de passar do público para o privado, e nesse aspecto tu entendeu que convidar dois jovens seria precisava do gás presencial deles, né? Lá, ainda no gabinete do vice-governador, a gente tinha uma equipe, vamos lá, de umas 10, 15 pessoas de gurizada, onde tu fazia a gestão junto com a Maríndia ainda na época. E eu quero saber e entender de ti como é que tu entende a importância e a relevância da gestão de pessoas. Porque mais tarde, quando tu estava para te aposentar, tu decidiu que tu não teria muitos clientes no teu escritório, né? E, obviamente, isso é através de um relacionamento e networking que tu criou durante a tua vida, né? Pessoas que, obviamente, já acreditariam em ti, já estariam convencidos da tua capacidade como um advogado, como um profissional, e era aí que tu gostaria de entrar. Não quero atender todo mundo, não quero fazer uma boutique, não quero ficar me oferecendo. As pessoas sabem da nossa credibilidade, então eles vão querer contratar os nossos serviços. Mas tu convidou dois jovens, né? Tu foi um pouco na contramão, talvez, do que a maioria das pessoas fizesse. Eu já vinha conversando com alguns amigos meus que queriam dividir escritório, que queriam que eu fosse participar do escritório deles, mas eu não queria isso. Eu achei que eu tive uma passagem, eu ainda não tinha conseguido me desvincular do setor público, tanto que eu tive outras atividades depois, a par do escritório, mas eu queria uma coisa diferente. E isso, tu estavas falando agora, para entrar no assunto de gerenciamento, eu sempre fui um cara com taquicardia para a vida. Eu sempre fui um cara que enxergava na frente, descentralizador. Diziam no tempo do Colégio Anchieta que eu era o cara que botava o time no quadro negro. E eu nunca me esqueço, quando eu estava na faculdade, o Bisol, depois foi senador, teve programa de televisão, quem se lembra dele, e o Bisol foi meu professor de introdução ao direito. E ele passou uma aula inteira falando, mas uma aula, ele era um poeta, falando em irresignação, que a gente tinha que ser resignado para tudo, tá? E persistente. E aquilo me impregnou. Eu já era um cara irresignado, passei a ser mais irresignado ainda. Como eu sempre fui descentralizador, eu sempre entendi que tu tinha que formar gente. Porque se tu não forma gente, tu não cria nada. E toda a vida nos lugares que eu trabalhei, no serviço público, que eu acabei coordenando alguma coisa, eu sempre me cercava de jovens, porque eu também aprendia com eles. O cara mais jovem que tu, ele acaba te empurrando para frente. E também, de outro lado, te deixa uma responsabilidade de tu entregar alguma coisa para ele. Quando eu fui para o Palacim, que foi uma grande experiência, eu tive que renunciar ao mandato que eu tinha na agência reguladora, e trabalhar com o Rolfeld era facílimo, porque nós éramos muito amigos e nos dávamos muito bem. Nós acabamos formatando e formando, depois é que eu fui me dar conta, um grupo que terminou os 4 anos do Antônio. Nós tínhamos no Palacinho 35, 40 jovens.
E eu vou te dizer uma coisa surpreendente, isso faz 25 anos, os 35, 40 jovens, não tem nenhum desempregado hoje. Todos tomaram algum rumo, ou no serviço público, ou no serviço privado, ou se formaram, foram fazer alguma coisa. Então, eu vou dizer assim, ó, eu acho que valeu a pena esse investimento, que eu não me dei conta na época, de formar a gente, de ajudar a gente a pensar, de fazer o que eu continuo fazendo hoje no escritório. Às vezes eu não entendo e digo assim, não entendi o que tu escreveu, fico me lembrando do que eu aprendi. Então, de certa forma, tu valorizar as pessoas, tu ensinar as pessoas, tu acaba catapultando elas para terem interesse e darem um passo a mais para frente. Eu acho que isso é fundamental nas relações humanas. Eu percebi uma coisa que tu falou aí, que tu entendeu em determinado momento da vida que formar pessoas era importante. Já tinha passado todo aquele período de palacim, de gabinete de vice-governador, e daí eu ia trazer isso daqui mais para frente também. Todas aquelas pessoas hoje estão empregadas na área pública ou na área privada, têm os seus negócios ou continuam trabalhando na área pública, mas tu percebe, eu não sei se tu já fez essa análise ou não, que o pessoal da tua geração, eles têm essa mesma ideia de que o jovem te empurra para frente, da necessidade, eles conseguem entender que há a necessidade de pessoas mais jovens atuarem, trabalharem junto com as pessoas mais velhas. E por que eu te pergunto isso? Porque é uma percepção do ser humano, né? Eu vou fazer 40 anos no ano que vem. Eu acho que eu tô pronto para a vida. Em determinado momento vem a tecnologia e evolui, e eu vejo a rede social cada vez mais abrindo e abrindo, e eu vejo que determinada rede social eu não sei usar, mas o meu sobrinho de 10 anos sabe usar. Se eu quero aprender alguma coisa sobre tecnologia, eu vou no meu sobrinho hoje de 10 anos. Ele nem sabe o que ele está me ensinando. Mas eu tive que ter a percepção de ver uma pessoa mais jovem, né? A gente deixa um pouco o nosso ego de lado e abre esse parênteses para não, é o jovem que vai me ensinar sobre isso. É um assunto que eu falo direto com a minha mãe também. As pessoas mais velhas têm aquela coisa de fui criado assim, meu pai mandava, minha mãe mandava, eu obedecia, né? Mas eu acho que é importante esse entendimento assim da pessoa mais velha, mais experiente, não é mais velha, mais experiente, ter o entendimento de que os jovens têm uma importância muito grande ainda no teu desenvolvimento, né? Eu vou te colocar assim, concordando em parte contigo, a vida é um desafio permanente para o pobre, para o rico, para o remediado, para quem quer que seja. Tu tem um muro na tua frente, pula ele, aí tu pulou um muro, tu tem outro na tua frente. A vida é um eterno tropeçar e um eterno avanço. Às vezes a gente olha para trás para corrigir os rumos e se lembra de tanta burrada que a gente fez, mas também se lembra de tanto acerto. Conviver com o jovem e estimular o jovem é uma coisa que é a primeira vez que alguém me coloca isso. Eu nunca pensei nesse lado. Eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa. E sempre pensei num fato diferente. Eu nunca tive um dia desempregado na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, eu nunca fiquei um dia apenas desempregado. Mas eu convivi com milhares, já são lá 50 anos de convivendo com gente, com milhares de desempregados, e talvez seja a maior dificuldade das pessoas. Uma pessoa sem emprego é uma pessoa que não tem nada. Tá? Tu pode perder a mulher, tu pode bater com o carro, tu pode ter um acidente, tudo tu recupera. Desempregado, tu é um cara de mão atada. Tá? Tu não participa da convivência do mundo. Eu, sem querer, comecei a procurar. Não é ajudar as pessoas, porque não é ajudar no sentido assistencialista. Comecei a entender que se eu tinha a capacidade de interagir, eu podia interagir um pouco mais para contribuir que alguém se tornasse alguém arrumando emprego. Essa brincadeira vem desde que eu comecei a trabalhar, em determinada época. Eu tinha um colega meu de Anchieta, que era o cara do recursos humanos, num grande rede de supermercados, que me conseguiu
milhares de empregos, volta e meia, encontro um cara na rua e o cara me chama e diz assim, o senhor se lembra de mim? Claro que não me lembro. Então, o senhor me arrumou o primeiro emprego. Eu não faço isso com a intenção de buscar um lugar no céu, mas eu faço isso porque eu sei o que é passar dificuldade. Tá? Então, quando tu fala que tu não tem dificuldade de recorrer a uma criança pequena para te ajudar, eu vou dizer assim, isto talvez seja aquilo que as relações humanas perseguem. No dia que a gente descobrir que um ajudar o outro não faz mal nenhum, nós vamos crescer enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Isto, hoje, não é que esteja faltando. A falta de uma comunicação direta está criando uma ausência nessa área. Hoje nós vivemos quase que integralmente da comunicação indireta. Ela é boa, ela é importante, através das redes sociais, do computador, enfim, não importa. Tá? E isto é inevitável, e isto vai ser cada vez mais, mas as relações humanas, de alguma forma, elas têm que se manter, porque se elas não se mantiverem, nós vamos ser uma caixinha. E sendo uma caixinha, tu acaba sendo um egoísta puro. E aí vem outras questões na vida da pessoa, né? Questões psicológicas, dificuldades psicológicas, dificuldades de entendimento, porque tu diminui o teu relacionamento interpessoal. Exato. E aí tu começa a baixar o teu senso psicológico como ser humano, né? Exato. Eu acho que tu não vai te lembrar. Mas teve um episódio muito marcante na minha vida que fez eu virar a minha chave para a questão profissional. Muito tempo depois da nossa época lá de Palacinho, a gente passou por mais uma campanha política, enfim, onde o nosso candidato que a gente estava apoiando, nosso partido, enfim, recuperou o posto, né, de governador do estado. E eu me lembro que eu estava em casa com meu pai falando assim, que maravilha, tô desempregado, mas agora vou ficar empregado de novo. E eu não participei da campanha, eu sei lá que idade eu tinha, isso aí deve fazer mais de 10 anos, e eu me lembro que eu só pensei, tá? Estarei empregado novamente. E daí eu falei, mas como é que eu vou estar empregado se eu não participei de nada, se eu não tô falando com ninguém, como é que as coisas vão acontecer? Ponto 1, né? E o meu pai, sentado no sofá da sala, a gente tava conversando, ele disse assim, liga pro teu padrinho, Eduardo Batalha Krause. Né? Liga pro teu padrinho. Pô, baita ideia, né, pai? Não participei da campanha, não fiz nada. Liguei pro Krause e falei, doutor, tudo bem? Como é que tá? Quanto tempo tá? Não sei o quê. Tô desempregado, tô precisando trabalhar. Agora que temos estamos dentro do governo novamente, né? E o Krause ficou 1 minuto em silêncio no telefone. E eu não sei se tu te lembra disso. E tu me disse uma das frases que mudaram a minha vida, a minha cabeça profissional. César, o que eu vou te dizer? Não tem por que te contratar. E eu fui para casa naquele dia pensando assim, por que não tem motivos para me contratar? E aí eu comecei, tô falando de mais de 10 anos atrás, comecei a fazer análises internas, comecei a perceber o que como profissional eu entregava para alguém querer me contratar, o que como ser humano eu estava entregando para alguém querer pelo menos ter aquele ser humano na sua equipe, o que como pessoa eu estava fazendo pela sociedade para poder integrar alguma equipe que vai fazer alguma coisa, e aquilo foi uma virada de chave absoluta na minha vida, né? Não tem por que te contratar. Escutar aquilo foi muito duro no momento, mas hoje eu percebo que virou a minha vida profissional, virou a minha chave da minha vida pessoal e profissional. Tive muitos embates, muitas conversas com meu pai na época, e aí eu até comecei a trabalhar com ele, que era para mim também um craque do relacionamento e networking, né? E aí eu vou entrar nesse ponto contigo, é um dos principais pontos fortes que eu considero do teu perfil. Relacionamento com outras pessoas, networking. Qual é a importância que tu vê disso no teu desenvolvimento pessoal e profissional também?
Eu vou dizer uma coisa que raras vezes eu comento, e tu me deste a oportunidade, mas eu até não vou dizer os nomes, porque são muito conhecidos. O meu pai trabalhava numa grande financeira, num banco que não existe mais, era amigo do presidente, tinha 2 filhos, e eu era funcionário público, ganhava muito pouco, estava com 3 filhos pequenos já, e não aguentava mais. E eu não tinha me formado ainda, eu era auxiliar administrativo no Estado, que é no Estado se chama agente administrativo. E eu fui procurar essa pessoa que era filho do presidente, que era diretor de uma carteira, e eu me dava muito bem com ele devia ter uns 8, 9 anos, mais do que eu, 10 anos, é vivo ainda. Eu fui lá, me recebeu muito bem, e eu disse assim para ele: Tia, eu vim te procurar porque eu estou ganhando pouco no Estado, eu quero trabalhar com ações, banco, ganha bem, etc. Ele olhou para mim e disse assim: eu não vou te empregar. Aquilo me derrubou. Se eu não vou te empregar porque tu não entende nada de banco, o teu perfil não é esse, tu tá bem no serviço público, só que tu ganha pouco, mas eu não vou te empregar porque aqui tu vai ser infeliz. E a pior coisa que existe tem 2 coisas muito ruins: tu ganhar bem e ser infeliz, e a segunda é tu ganhar mal e ser infeliz. Ao menos o que tu fazes, é uma coisa que te enriquece, que tu gosta da tua atividade. Eu saí de lá enlouquecido, nunca mais procurei, e eu queria ganhar mais, tá? E agora me lembrei do que tu dissesse, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que eu tive que procurar o meu rumo, e aí achei o meu rumo. Quando tu falas em network, eu nunca pensei e nunca pratiquei isso. É que eu sempre exercitei o relacionamento, sempre procurei ver o melhor nos outros, sempre procurei evitar julgar demais, e eu até estava te comentando contigo antes da gente começar a entrevista, eu sou um cara que, se eu tenho que falar muito bem, eu falo muito bem. Se eu tiver que falar mal, eu não falo nada para não dar palanque. Porque se eu tenho alguma interlocução, se eu formo alguma opinião e resolver falar mal de alguém, eu estou dando oportunidade para essa pessoa continuar mal, então não falo. Então eu acabei, sem querer, praticando na minha vida. Primeiro, tu sempre tem que ter tempo para ouvir outra pessoa. Segundo, é melhor ouvir do que falar demais. Terceiro, não custa nada tu praticar o bem, tá? É um tempo muito pequeno do teu dia que, sem querer, lá adiante vai resultar numa coisa que tu não esperava. Talvez a prática dessas 3 coisas tenha feito com que eu cada vez me relacionasse mais, e isto acabou me trazendo um envolvimento com sem número de pessoas. Se me trouxe ao andar de hoje aí com um relacionamento maior, talvez seja em razão disso. E também porque eu fui um cara, e eu não me esqueço de uma frase do já falecido Eliseu Padilha, uma pessoa que eu nutri uma amizade muito grande. Ele dizia que ele não tinha sorte, é que a sorte pegava ele sempre trabalhando, tá? Então, se ele tinha sorte, é porque ele trabalhava. Eu sempre trabalhei até nos momentos em que eu tive dificuldade, porque eu tive muitas dificuldades na vida. Eu tive, como todo mundo, chefes que me tratavam mal, eu perdi a oportunidade em detrimento de outros que eu achava que eram piores do que eu. Isso acontece com todo mundo. Eu perdi. Eu não tive a chance que eu queria, muitas vezes eu fui tomar um rumo e não era o rumo certo, e eu perdi muito tempo. Quer dizer, às vezes a gente olha por uma determinada pessoa e diz: esse cara teve tantos acertos na vida, vocês não sabem os erros que eu tive para chegar nos acertos. Então, toda esta prática, e tu olhando a vida com otimismo e olhando para frente, gera cada vez mais um relacionamento, que nem dizia o Brizola, de maior conteúdo, né? O relacionamento é tudo hoje em dia, mas ele tem que ser natural e desinteressado.
se o relacionamento for interessado, tá, ele vai durar pouco. E o fato de eu sempre gostar de trabalhar me oportunizou, na vida pública, trabalhar em quase 20 órgãos diferentes entre o Estado, o município e a União. Isto, inevitavelmente, me aumentou o relacionamento de forma Natural. bastante ampla e que ajudou muito. Mas, como eu sempre digo, né, não é uma questão de sorte, é uma questão de trabalhar. Como tu disse ali, tu sempre tentou muita coisa, tu sempre acreditou muito em ti e tu talvez tenha errado mais do que acertado, né? É verdade, é verdade. Eu vou te dizer uma coisa, é melhor tu tomar um rumo e tu corrigir lá na frente do que não tomar nenhum. E isto é o nosso dia a dia. Tá? O nosso dia a dia, um número expressivo, para não dizer a maioria mais um, é mais confortável não tomar decisão. Eu prefiro tomar a decisão e lá adiante eu procuro um atalho, não deu certo. A A zona de gente tem que conforto, né? caminhar. A zona de conforto, ela é muito perigosa. A frase da moda hoje em dia, para exemplificar isso que tu diz, é melhor feito do que perfeito, né? É Faz, verdade. começa, dá o teu primeiro passo. Eu sempre falo isso em todos os episódios. Vai tropeçando que tu vai acertar. É o que a gente faz aqui no Mentes em Ação, né? Já temos 1 ano de podcast e a gente já tropeçou várias vezes, já mudou muita coisa. E se a gente for assistir o primeiro, segundo, terceiro episódio da primeira temporada, e esse daqui é o 38º episódio da segunda temporada, é absolutamente diferente. Então a gente foi, durante o caminho, recalculando várias rotas. Eu tinha um parceiro que fazia o programa comigo lá no início, né? E um dia ele pediu para sair. Disse que estava com outros projetos pessoais e profissionais, etc. E ao invés de eu entender aquilo naquele momento como crise, não sei o que fazer, para onde eu vou correr, eu preferi entender como oportunidade, né? E eu acho que é mais ou menos por aí que as pessoas precisam enxergar as dificuldades que se apresentam, né? É isso aí. Eu acho que cada um tem que procurar o seu rumo. A vida é bastante difícil e não adianta comparar a de antes com a de hoje, com a de amanhã. Ela sempre vai ser difícil. É natural a disputa entre as relações humanas. E eu sempre penso no outro. Eu sou um social-democrata, eu sou um MDB um pouquinho mais para a esquerda do que para a direita, porque eu penso nas minorias, as minorias têm direito. O cara que tem um voto, ele tem uma representação, e essa uma representação tem direito de se manifestar. É muito difícil no coletivo isso, tá? Mas eu sempre pensei dessa maneira. Nós somos os privilegiados. Quem tá ouvindo essa nossa conversa está nos 3% da população que vive. 95% da população hoje ganha na faixa de 1, 2 salários mínimos, 2% está com o nariz tapado, 3% vive. Tá? Se eu tenho a oportunidade de viver hoje, de conversar com as pessoas, de transmitir alguma coisa, eu sempre procuro transmitir, não esqueçam dos 95%. Tá? Quando aquela senhora que está varrendo o pátio lá, aquela que está limpando, o lixeiro que está limpando o lixo lá na frente da minha casa, aquele cara que está desempregado, ele não está ali porque quer. O cara do Bolsa Família, eu estou falando a grande maioria, não estou falando da exceção. O cara do Bolsa Família, o cara que, enfim, que tem dificuldade, qualquer que seja ele não está ali porque quer. Tá? E podem ter certeza que se ele pudesse, ele estava no nosso andar. É que chegar no nosso andar, nós somos a turma da exceção, nós somos os 3%. Então, eu sempre defendi, sempre digo isso, e aqui é uma oportunidade que eu tenho de multiplicar, é que se tu olhar para o outro está te empurrando. E eu não estou falando isso por interesse, eu estou falando isso porque é uma coisa que eu pratico. Tá? Tu só vai crescer
se tu construíres uma base. Se tu não construir uma base, tu vai crescer e vai desaparecer, vai crescer e vai desaparecer, tá? E a vida é longa, ao menos para mim é longa, eu sempre brinco com as pessoas que eu estou andando muito ocupado agora, ao menos nos próximos 30 anos eu não posso pensar em morrer. Mas comprova que tu de fato pensa assim na tua atuação profissional hoje, né? Direito de regulação, onde tu intermedia aí concessões, sempre pensando no usuário, né? No bem-estar do usuário. Eu vou te dizer uma coisa, embora eu atenda as empresas, os concessionários, tá? Eu fui das 9 pessoas que começou o projeto da Agência Reguladora do Estado, que tem uma concepção. Se ela não está atingindo a concepção dela no máximo dela, eu ainda acho que ela é a melhor e mais qualificada agência reguladora do Brasil. Ela foi feita para ser quase juiz, para decidir nas relações dificílimas entre o concessionário, que é uma confusão muito grande. O concessionário não é o cara que faz uma obra. O cara que faz uma obra, ele ganha uma licitação, constrói a obra, entrega e vai embora. O concessionário, ele fica 30 anos cuidando de uma obra. Ele tem que manter. Vamos dar um exemplo para quem está nos assistindo, assim, por exemplo, um pedágio. Pedágio, vocês pegam... vou pegar um exemplo muito fácil, que não cria constrangimento, porque é federal. O pedágio da antiga Concepa, hoje tem a CCR lá cuidando da Freeway, que na verdade não é da Freeway, hoje é quase toda a 101 de Santa Catarina até perto de Soledade. Mas vamos nos ater ali à Freeway, que todo mundo conhece. A União fez uma licitação, concedeu aquilo para uma empresa cuidar daquilo por 30 anos e a União colocou o preço do pedágio. Da onde que saiu esse valor do pedágio, ou caro ou barato? E aí eu vou abrir um parênteses, eu não conheço tarifa barata. Pois é. Não existe isso. Tudo aquilo que tu tem que pagar, tu não gosta de pagar. Energia, água, não conheço. Da onde saiu a tarifa? A tarifa saiu do volume de automóveis e de caminhões que passam na rodovia. Desse volume, tu tem que calcular o que tu vai gastar na rodovia. Aí tu vai fazer uma conta, tu bota mais 50% mais ou menos de tributo que o concessionário paga para o governo, dos 50% que sobra ele se remunera, mantém a rodovia e faz novos investimentos. Isto é a concepção de uma concessão. E tu pode aplicar isso para que tu quiseres, para água, para luz, para energia, etc. Tá? O que acontece? Dificilmente o usuário vai ficar satisfeito, porque o usuário somos nós. Nós sempre, é da nossa natureza almejar um pouco mais. O governo muitas vezes não fiscaliza no momento que tem que fiscalizar. O governo tem o defeito de ser atrasado. Não é à toa que a gente sempre reclama que o Estado é moroso. É da natureza do poder público. Tá? E as concessionárias não são anjos também. Muitas vezes não estão preparadas para aquele problema. Então, vamos dizer assim, é essa soma de pequenas falhas das três partes que tem que se encontrar o equilíbrio possível. O equilíbrio perfeito não existe. Aí nós temos que ir para o céu. Lá não tem pedágio, não tem concessão, não tem isso. Então, tu pode aplicar isso para tarifa de água, para tarifa de energia, etc. E as agências de regulação nasceram para enfrentar esse problema. E muitas vezes para desagradarem, ora o governo, ora o concessionário, ora o usuário. Vocês viram o episódio da Chentes aí, a Gergs é uma coisa nunca vista, e eu até vou dar um exemplo para vocês. O governo de São Paulo, agora com essas chuvas aí, multou a empresa de energia lá em 2 milhões. Porto Alegre é muito menor que São Paulo. A Gergs, no ano passado, multou a Equatorial aqui em 24 milhões. Tá?
foram muito duros, foram o que tinham que ser. Sim. Tá? Então, quando a gente fala em concessão de serviço público, existe uma discussão que não é uma discussão para esse programa aqui, mas é uma discussão vasta, que tamanho tem que ter o Estado. Uns defendem que o Estado tem que ser mais atuante, outros tem que ser menos. Eu me filio àquela visão que o Estado tem que atender a população naquilo que ela mais precisa. Os 95%. Era isso que eu ia falar. Tá. Os 95% passam pelo pedágio, os 2% e os 3% também passam pelo mesmo pedágio, mesma tarifa. Os 95% da população precisam muito mais do que um olhar sobre o pedágio. Eles precisam que sobre um pouco de dinheiro público para a saúde, para a educação, exatamente, para a segurança pública, que poderia estar melhor. E aí eu não estou aqui para fazer crítica de governo Sim. nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, porque esse não é o objetivo. Mas eu estou colocando aqui para as pessoas pensarem. Tá? Eu defendo um Estado que seja necessário atender no mínimo isso aí. E eu vou dar um exemplo que vocês são capazes de entender. A ponte aqui de Porto Alegre, são essas 4 pontes que tem aqui, a ponte elevada, elas foram construídas há 60 anos atrás, em 4 anos. A duplicação da ponte que saiu ao lado levou 10 anos. Porque naquele tempo tu chamava um engenheiro, pegava o dinheiro e construía. Sim. E ninguém pensava em problema ambiental, em problema físico, em problema de engenharia, em tais. Tu simplesmente pegava o dinheiro que tinha, investia em todo na obra. Se caía cimento na água, se estragava isso, se te derrubava o mato, isso não era importante. Tá? E tu investia todo o dinheiro na ponte. Hoje, tu tem o mesmo dinheiro, só que tu tem que gastar parte na questão social, parte na saída das famílias, parte na questão ambiental, parte num estudo de impacto, parte na consultoria da fiscalização. Então, o dinheiro que tu tinha para construir a mesma ponte passa a ser, lá sei eu, 70%. Mas os 30% são mal aplicados? Não, são as necessidades que os cidadãos geraram. Sim. Fomos nós que geramos a necessidade. Essas necessidades estão erradas? Não, acho que não estão. Mas esse é o tempo de 2024. Nós não podemos várias voltar. Questões, né? Várias questões para pensar com essa verba do investimento. A gente se encaminha para o nosso final, não temos mais muito tempo, mas eu quero ainda entrar na tua vida como escritor, né? Tu disse que lá no início do programa que tu trabalhou numa época em que tu precisava escrever, mostrar pro teu chefe não entendia, escreve de novo, e aí, um belo dia, tu resolveu escrever. Exato. É uma situação muito curiosa. Eu sou filho de pais que liam muito, e eu nasci lendo, e li livros até em momentos errados, que depois tive que ler de novo para compreender. E lá pelas tantas, há 25 anos atrás, eu resolvi escrever um livro. Escrevi A Vaca Nua, e foi muito difícil lançar o livro, porque ninguém queria lançar. Eu acabei lançando A Vaca Nua, e eu descobri que eu era escritor e ganhei o Prêmio Açorianos, que é o prêmio de literatura maior que tem aí da área da cultura. E aí fiquei muito tempo sem escrever. Depois escrevi 3 livros de regulação, mais 3 livros de outros temas, e o ano passado eu lancei Então Eu Fiz 60 Anos. E eu custei muito a voltar à crônica, Então Eu Fiz 60 Anos, talvez seja um pouco da mensagem e da conversa aqui dessa entrevista. Em algum momento tu chuta o balde. Eu faz muito tempo que fiz 60 anos, mas 60 anos eu quis botar uma data aleatória, que quando tu resolve chutar o balde, não é por tu ter mais ou menos dinheiro, ter ou não ter alguma coisa. Em algum momento tu quer rever a tua vida. E eu revi a minha vida, mudei muita coisa, contei muitas crônicas e falo muito nesse livro hoje, porque a apresentação do livro é o reconhecimento do Krause, da minha história,
que, embora muitos erros e muitos acertos, eu estou aí, que tem uma longa caminhada pela frente, eu acredito nela, eu acho que eu tenho que fazer muita coisa ainda, e se eu puder dividir com os outros, não sei se eles vão ficar felizes, mas eu vou ficar feliz por ter contribuído. E é um livro de crônicas leve, que tem histórias pitorescas, verdadeiras, uma história com Mário Quintana, uma história com Vinícius de Moraes, uma história com Vilaró em Punta del Este, uma história com Goberi do Couto e Silva, que marcou época, não o Goberi ser o político, mas eu era um guri, eu queria comer o bobó de camarão que ele almoçou na casa da minha tia. Então são histórias muito pitorescas e engraçadas. E então eu fiz 60 anos, me levou a esse ano relançar a Vaca Nua, mais encorpada, com uma edição nova, e eu vou estar no dia 12 de novembro, agora na Feira do Livro, às 6h30 da tarde, autografando a Vaca Nua, que foi o livro que me catapultou para a literatura. E a Vaca Nua também são histórias. A única história que não é verdadeira é a que dá título ao livro. É uma história que me contaram que aconteceu na Praia da Lagoinha, em Florianópolis. As outras 29 histórias são histórias de um guri de Ipanema que cresce no bairro Ipanema e que acaba saindo do bairro Ipanema para tomar vida, para ganhar mundo e para chegar onde eu cheguei hoje. Quando eu relancei a Vaca Nua, eu descobri que essas histórias que estão aqui aconteceram em Ipanema e podiam ter acontecido na Bahia, em Salvador, no Nordeste, na vida de cada guri, na sua inter-relação dos seus 10, 12 até os seus 20 e poucos anos, quando ele toma rumo e toma estrada. E são histórias divertidas. Então, se eu posso deixar uma mensagem, tá? Eu deixo duas aqui. Não acreditem na sorte, acreditem no trabalho. E segundo, se não tiverem nada para fazer, no dia 12 de novembro eu vou estar na Feira do Livro às 6h30 da tarde, autografando a Vaca Nua. Que maravilha. Eu tenho 3 perguntas ainda para ti. Pode fazer. 2 eu faço para todo mundo, exatamente a mesma pergunta. E a terceira pergunta tem um botão aqui com uma pergunta secreta. Esse botão tu vai trazer até a frente do microfone, vai só clicar que ele vai te dar uma pergunta secreta. Mas primeiro eu quero saber 2 coisas. O que tu faria diferente na tua vida e o que tu faria de novo? Antes de eu escrever, então, eu fiz 60 anos, eu faria muita coisa diferente. Depois que eu escrevi, então, eu fiz 60 anos, eu descobri que eu não saberia fazer diferente do que eu fiz até hoje. Eu só sei fazer o que a minha história me indicou para fazer. 100%. 100% das pessoas 100%. Que vêm aqui... Os erros me ensinaram muito. 100% das pessoas que vêm aqui, que ao meu ver, aos olhos do Mentes em Ação, são pessoas de sucesso em suas carreiras profissionais, nos dão essa resposta. Eu faria exatamente tudo igual, porque o que eu fiz me tornou quem eu sou hoje. Mas acrescenta esse aspecto, porque eu não saberia fazer diferente. Perfeito. Quando tu faz uma coisa, e eu sou um cara movido a fazer, tu faz. E depois tu corrige. E sobra só 2 alternativas. Ou deu certo, que bom, tá? Ou não deu certo, eu aprendi. Então eu não mudaria. Krause disse que já fez 60 anos há algum tempo, e daí fica de dica para vocês todos que a gente não precisa ter 20 anos, 25 anos e saber decidir o nosso futuro profissional, saber com certeza o que eu quero ser quando crescer. A gente sempre pode mudar, né? Exato. Sempre é tempo para mudança, para recálculo de rota e levar as coisas para um outro viés. E o que tu faria de novo, Krause? O que eu faria de novo? Talvez começasse a escrever mais cedo, que é uma coisa que sempre me fez muito bem e eu nunca botei para fora. Eu deveria ter divulgado a Vaca Nua 25 anos atrás e não fiz nada. Eu achei que não era verdade. Foram 3 selecionados para ganhar o prêmio e eu não fui porque eu ia ficar em terceiro. Talvez tenha sido um erro se naquela época eu tivesse divulgado o livro. Eu acabei dando o livro, eu não sabia vender, não sabia divulgar. Também não tive estímulo, mas eu deveria ter me estimulado a isso.
A minha trilha como advogado seria a mesma, porque está no meu cerne, mas a minha trilha como escritor, que me faz a mim mesmo muito bem, talvez estivesse mais enriquecida. Estou te dando um exemplo. Sim. Os outros eu teria que pensar, porque tudo aquilo que eu errei me ensinou alguma coisa. Perfeito. Tu vai botar o botão aqui na frente do... e só vai clicar nele. Aí. Quero que tu te lembre de alguma atuação profissional ou pessoal, um momento importante da tua vida que te marcou de maneira positiva, e também nos conte um objetivo profissional ainda para o futuro. É um assunto muito interessante e foi, de certa forma, uma guinada na minha vida profissional. Quando eu fui o primeiro diretor jurídico de uma agência reguladora do país, a Agergs, ajudei a estruturar a Agergs. Entrei com o Guilherme Vilela e com o Romildo Bolzan. Quando eles saíram, eu poderia continuar, e eu saí junto com eles por lealdade. E 4, 5, 6 meses depois eu voltei e fui reconduzido para ser conselheiro da Agergs. Quando eu estava no meu segundo ano de mandato, eram 4 anos, e o mandato ninguém pode tirar, tu cumpre. Só se tu cometeres um ilícito, nem governador pode te tirar. Eu acabei me envolvendo com a campanha do Rigoto e do Antônio Hoffel por absoluta resignação, a resignação mora comigo, e eles acabaram ganhando a eleição. Quando eu me envolvi com eles, eles tinham 3% de chance de ganhar a eleição. Eles acabaram ganhando a eleição e o Antônio me chama para ir para o Palacinho, dizendo que o Rigoto ia viajar muito, é da natureza do Rigoto, é uma figura fantástica. O Rigoto me conhecia muito pouco, que ia viajar muito e que ele ia assumir muito o governo e iam criar uma secretaria executiva no Palacinho para facilitar essas idas e vindas. E eu aceitei o desafio. Quando eu aceitei o desafio, o governador, naquela época, que não me conhecia, me impôs que eu tinha que renunciar ao meu mandato, faltando 2 anos. Eu fui o único conselheiro da história da Agergs que ficou 2 anos. Eu fiquei muito chateado porque eu achei que a minha vida era técnica, a minha vida era regulação, a minha vida era só aquilo. E eu tinha uma outra visão da prestação do serviço público. E aí eu pensei assim, se eu ficar, eu vou me esconder atrás do mandato. Fico mais 2 anos. E vou a vida inteira trabalhar só na área da regulação. Se eu sair, eu tenho um mundo que eu não sei pela frente. E eu estava tão chateado naquela oportunidade, eu nunca disse isso de público, porque eu não gosto que eu não gosto que me botem na parede. Se me botarem na parede, é aí que eu enfrento. Aí eu disse para o Antônio, eu vou fazer uma coisa, eu vou renunciar e vou trabalhar contigo no Palacinho, porque se eu não renunciar, eu me autoprotejo por 2 anos. Se eu renunciar, eu posso ser exonerado no Palacinho a qualquer momento. Ter renunciado, eu sempre digo que a Agergs foi uma namorada que eu não terminei de namorar. Eu fiquei 2 anos. Eu sempre digo que um dia eu vou voltar para a Agergs. Acho cada vez mais difícil isso. Esse cenário acho que nem existe mais. Mas ter ido para o Palacinho e ter ficado 4 anos naquele governo me abriu um cenário completamente diferente. Um dos pontos fundamentais, trabalhando com a consulta popular, trabalhando com os coredes, trabalhando com as pessoas, me deu a entender o que é importante a opinião dos cidadãos, do usuário do serviço. E segundo, ter ido para o Palacinho passado 4 anos, me catapultou na vida. Do Palacinho eu fui entender Porto, eu fui entender Brasília, eu fui entender prefeitura, eu fui entender isso, fui entender aquilo, e me abriu um mundo. Então, talvez tenha sido a decisão mais marcante da minha vida, e no dia que eu tomei a decisão, eu fiquei muito chateado, porque eu não queria sair da Agergs. Então, isso foi, para mim, foi uma mudança, talvez a mudança mais importante da minha vida foi ter saído naquela oportunidade e ter renunciado.
E a segunda questão que tu me colocar, que o perguntador me colocou, era... Sobre o futuro profissional. O que tu ainda quer fazer? Tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou com 68 anos, eu quero fazer tudo na vida. Tudo que eu puder fazer. Eu gosto de navegar, navego muito. Não sou mais o atleta que eu era antes. Para tu sair da popa do barco para chegar na proa, tu tem que ir te amparando. Mas eu tenho taquicardia para a vida, eu tenho tesão pela vida. Eu quero continuar advogando. O fato de ter 2 jovens de 40 anos no meu escritório me empurram. Eu quero manter a curiosidade. Eu quero manter a relação de amigos que eu sempre mantive. E é uma das coisas que vocês todos que estão me vendo ou me ouvindo têm que pensar. Manter amigos é fundamental. Manter amigos na acepção da palavra. Tu tem que sentar num bar de vez em quando, tu tem que conversar fiado. Se tu reservar um tempo para isso, tá? Tu vai descobrir que até a tua saúde fica melhor. Então, quando me pergunto qual é o meu desafio, tudo. Eu não sei o que tem pela frente, mas eu estou disposto a enfrentar tudo, me manter curioso e manter com tesão pela vida. Krause, aula no Mentes em Ação hoje, tá? Aula. Quero te agradecer a tua presença, todos os ensinamentos que tu passou aqui hoje, principalmente todos os ensinamentos que tu me passou na vida. Eu tenho um profundo carinho, respeito e admiração por ti. Sempre te vi como um grande gestor de pessoas e de equipes, e hoje eu tenho um grupo de 7 estagiários que eu comando, e semanalmente eu preciso reunir, conversar, e eu me lembro sempre, todas as vezes, das vezes que tu nos chamava no Palacinho, reunia, sentava, conversava, do teu jeito, e eu tento sempre colocar em prática aquele formato que eu aprendi, e são pouquíssimos os estagiários que já passaram na minha mão, mais de 50, 60, que não estão bem encaminhados na vida, né? Obviamente a escolha de cada um, mas eu tenho aquele tempo, aquela época que trabalhamos juntos, muito presente, muito firme na minha vida, com muita alegria, e eu sempre tento reproduzir isso para o pessoal mais jovem, né? Que vem logo atrás, que nos empurra também, e que a gente precisa que estejam trabalhando junto conosco. Eu quero que, não sei se tu deixa aí o teu @ no Instagram, tu vai te lembrar? Eduardo B. de Bala Krause. Tá? E vou deixar 2 palavras. Apreender com 2 Es e aprender com 1 E. Levem isso para a vida. Apreender? Primeiro tu tem que apreender, tu tem que trazer para ti o conhecimento. E com ele tu vai aprender. Que maravilha. Fica à vontade para fazer o teu encerramento aí, se quiser falar mais alguma coisa. Bom, eu vou ter que repetir no dia 12 de novembro. Quem não tiver nada de útil para fazer, às 6h30 da tarde eu estou na Praça de Autógrafos lá, autografando a Vaca Nua, que são histórias de Ipanema, que no bairro que vocês estiverem, vocês vão se encontrar aqui dentro. E segundo, que foi uma alegria estar aqui. Eu sou um cara, como o César sabe, ainda analógico, mas vim aqui e aprendi um pouco mais. Conversar e poder transmitir, não ensinar, porque eu não quero ensinar ninguém, mas poder transmitir e poder responder de maneira franca o meu sentimento, para mim é muito importante. E eu agradeço a todos que estão me vendo e ouvindo, e estou à disposição para vir conversar aqui nas vezes que tu achares que eu contribuo para alguma coisa, até porque nós somos vizinhos, eu moro a 2 quadras daqui. Pois é. Posso vir até a pé. Portas totalmente escancaradas para quando quiser voltar, quando quiser trazer algum convidado também, que vá nos enriquecer, seja sempre muito bem-vindo. Mais uma vez eu quero te agradecer o teu tempo, quero te agradecer a tua experiência enriquecedora, e quero dizer para toda a nossa audiência, que se inscrevam no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, à direita do vídeo, direita de quem vê, para vocês se inscreverem no nosso canal. É muito importante isso para o nosso crescimento. Eu sou o @cesar.camerini no Instagram. O Mentes em Ação também está
no Instagram como @mentes.emação. E o programa continua, o podcast continua, 2025 já está sendo planejado. Temos uma novidade que a gente já falou aqui outras vezes, mas ainda não anunciamos. Temos uma novidade para 2025. Temos novos parceiros ainda no ano de 2024, mais espaço para novas parcerias no ano de 2005. E eu sou muito feliz, muito grato por estar aqui gravando esse episódio hoje com esse cara que é, sim, uma grande referência, foi um grande amigo do meu pai, que é meu ídolo máximo. E o Mentes em Ação segue. E até o próximo episódio. Até mais. Obrigado.